Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Quanticamente Feliz. Eu sou a Jaqueline Rossi, sou professora, terapeuta holística e é uma alegria muito grande estar aqui com você em mais um programa. Me segue aqui nas redes sociais, @Jaqueline Rossi Terapias, no Instagram, no YouTube. Tenho muito mais para compartilhar com você. O programa Quanticamente Feliz, ele está aqui na Astral TV todas as terças, às 17h15, com reprise às quintas-feiras, caso você não consiga assistir o conteúdo, ainda podendo revê-lo no YouTube, por exemplo. Vou aguardar a sua conexão para que possamos assim trocar muito sobre esse mundo que é tão energético e que pode ser tão mais belo e tão mais feliz, certo? O programa de hoje, ele é um programa muito especial. Eu separei esse tema porque é um dos temas que normalmente fluem muito com dúvidas nos atendimentos terapêuticos que eu realizo no meu consultório. O tema que eu escolhi para a gente conversar hoje é terapias holísticas para crianças. Será que a criança precisa passar por um tratamento de terapias holísticas? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, existem muitas pessoas que são extremamente a favor e outras pessoas que nem tanto assim. Mas o que eu quero trazer hoje para você é um pouco dessa realidade da criança, de como ela lida com o nosso mundo, com as energias que estão ao redor dela, que podem influenciá-la, inclusive até a vida adulta e pelas próximas vidas também. Portanto, é um tema muito bacana e que eu recomendo que você fique até o final e depois me dê o feedback se você gostou, se ainda tem mais dúvidas a respeito disso, e vai ser um prazer conversar com você a respeito desse e de vários outros conteúdos. Você deve ter alguma criança vivendo próximo a você. Pode ser filhos, sobrinhos, às vezes netos, às vezes filhos dos amigos, priminhos. O fato é, o assunto, quando é criança, ele é muito mais sensível. E claro que as crianças, elas têm essa característica da sensibilidade, da inocência, mas será que uma criança realmente ela está blindada de tudo que ocorre ao seu redor somente pelo fato da inocência? Vamos falar um pouco mais a respeito disso. É muito comum receber esse tipo de pergunta, mas será que a criança realmente precisa? E normalmente, quando a gente começa a fazer um tratamento terapêutico, a gente sempre começa pelos pais, pelos avós, mas lá quando a gente começa a avaliar, por exemplo, a casa ou a energia dos adultos que convivem com essa criança, é natural a gente perceber o quanto isso influencia negativamente esse serzinho que faz parte desse contexto. Então, existe sim a recomendação, muitas vezes, de trazer um tratamento de terapias holísticas com a criança, por exemplo. Mas existe também uma certa resistência dos pais, o que é perfeitamente compreensível, porque a criança muitas vezes ela é, como a gente já falou, um ser inocente, um ser que realmente às vezes bastante indefeso, dependendo inclusive até mesmo da idade, isso vai ficando muito mais sério, ou conforme a criança vai crescendo também ela vai desenvolvendo os seus próprios mecanismos de defesa. Então existem sim algumas faixas etárias, inclusive bastante preocupação sobre mas e se realmente for necessário mesmo? Quais são as terapias recomendadas para essa criança especificamente ser tratada, ser cuidada aqui da maneira mais especial que ela necessita? Isso a gente também vai trazer aqui como dicas no final desse programa, tá? O fato é, tudo isso que a criança vive no seu dia a dia influencia sim
a sua saúde mental, emocional, influencia os seus comportamentos, influencia também o adulto que ela vai se tornar. E desta forma a gente sabe que muitos dos traumas que os adultos carregam na sua vida madura, eles vieram sim a partir dessa infância, a partir desse momento, dessas situações, dessas experiências vivenciadas ali na sua fase de crescimento e de entendimento do seu lugar no mundo. Portanto, é importante que sim, estejamos atentos onde a gente está atrelando sim a energia das nossas crianças, mas sem deixar com que o medo te paralise de fazer algum tipo de tratamento para beneficiar a saúde da criança também. Muitas vezes os pais até inclusive me falam assim durante as consultas: olha, Jaqueline, o meu filho tá bem, não há nada de errado com o meu filho, né? Porque o meu filho é um ser que realmente vai para a escola, brinca, come bem, não tem nada ali de errado com ele, mas será que realmente, né, essa criança está entendendo como lidar com a complexidade das situações que está acontecendo ao redor dela? É importante que a gente avalie isso com carinho. Inclusive eu tenho muitos relatos dizendo assim: ah, mas eu não gostaria de ficar mexendo com a energia do meu filho, não é mesmo? Para que mexer com quem está quieto, não é? E aí é onde entra realmente essa insegurança, essas crenças que às vezes limitam e impedem essa criança de receber um respaldo, de receber também uma limpeza energética, de receber mais proteção. Então avaliem muito bem isso, porque a gente não pode se esquecer que a criança que nós estamos visualizando ali, na sua inocência, na sua pureza, a maioria delas, ela também é um ser espiritual, ela também é um ser composto de energia e, portanto, com os mesmos desafios que nós, adultos, porém numa complexidade, até mesmo numa escala bastante diferente. Tá? Então, ali também contém questões do passado, né? Essa criança, ela carrega, na verdade, essas experiências, falando um pouquinho conforme a nossa própria realidade, desde a barriga da mãe. Então, desde que a criança é concebida, dependendo do que a mãe vivencia, dependendo, né, das experiências, do estado emocional que essa mãe ela passa durante o processo de gestação, a gente sempre ouviu falar isso, mas ainda tem aquela dúvida, né? E hoje eu vim aqui para confirmá-la para você. Realmente isso é um fato, tudo isso passa para a criança, tudo isso é registrado na sua consciência, tudo isso é registrado em cada uma das suas células. E quando a criança nasce nesse mundão, ela já vem, na verdade, com algumas percepções, através, inclusive, desde antes do seu nascimento, através dessa energia que ela recebe desde o ventre da sua mãe. Portanto, é muito importante que a gente avalie realmente como que foi esse processo desde a gestação, né, com o pai, com a mãe, com os avós, com a família, com os amigos no geral. E como que é o ambiente que essa criança, por exemplo, vivencia. Porque fato é, essa criança, a única diferença dela para um adulto é que esse potinho aqui, né, a cabecinha delas é um potinho com bastante espaço para armazenar muitas coisas, diferente do adulto que já preencheu bastante, né? Pelo menos aqui também a maioria dos adultos já tem aqui pelas vivências, pela sua cultura, pela sua personalidade, às vezes esse espaço ele é bem menor. E é importante que a gente avalie o que essa criança vem absorvendo. Mas claro que não é só isso que molda a personalidade de uma criança. Existem fatores, inclusive, como a gente falou, até mesmo de vidas passadas.
o que essa criança já foi, o que essa criança já viveu. E a gente sabe, de acordo com estudos espiritualistas, que a criança ela se recorda muito de suas vidas anteriores, até mais ou menos ali os seus 7 anos. A maioria dessas crianças ainda tem memórias, ainda carregam um pouco desses sentimentos. E quando elas têm essa liberdade de expressão, né, essa liberdade de colocar um pouco para fora do que elas estão sentindo, elas mostram muito tudo isso. Fato é que a gente percebe, inclusive, em alguns relatos, algumas pessoas dizendo que, olha, o meu filhinho com 2 aninhos de idade toca um instrumento de forma incrível. Olha, o meu filho com tantos anos de idade tem o dom da pintura, do canto. E a gente percebe que essas virtudes, elas vão se aflorando, porque na verdade já é um conhecimento que essa criança carrega na sua bagagem espiritual, mas nem sempre só coisas positivas. E o que é negativo, o que é trauma, o que é desafio, o que é o karma, também existe ali dentro desses registros. E quanto mais a gente se proporciona a ajudar essa criança a superar tudo isso, a trabalhar esses desafios, mais a gente está ajudando ela no seu processo, na sua jornada de vida. Portanto, fazer terapias holísticas nas crianças é perfeitamente benéfico. Claro que, novamente, eu vou reiterar aqui o que a gente já falou. Procure saber qual é o histórico do terapeuta que vai atender a sua criança. Procure pessoas que são especializadas nessa área, que vão ter ali toda a técnica, todo o embasamento para, de fato, acolher e tratar essa energia da melhor forma possível. E para finalizarmos, quais são os tipos de terapias mais comuns que a gente vê sendo aplicados para as crianças, por exemplo? A gente vê muito processo, sim, com mesas radiônicas, né? A mesa radiônica terapêutica, que é uma canalização minha, ela é prova disso. É uma das ferramentas que a gente usa para trazer equilíbrio, limpezas e mais proteção. A gente vê também muito comum sendo aplicados, por exemplo, tratamentos com reiki, tratamentos com imposições de mãos energéticas, através, de repente, até mesmo de outras terapias, como o Dioreina messiânica, como outras técnicas, até mesmo com variações do reiki. Existem outras terapias também recomendadas, como constelação familiar, que vai ajudar essa criança nesse processo de curas com a sua ancestralidade, por exemplo, dentre outros benefícios. E também florais, aromaterapia, a própria radiestesia, trabalhando o ambiente da criança através da vibração dos símbolos da geometria sagrada, para trazer mais essa proteção, essa blindagem e também esse processo de formação de uma consciência muito mais feliz e muito mais empoderada, com menos traumas e também com mais poder de viver todo o seu potencial. Porque o que é mais lindo de ver na criança é a forma como ela se expressa na sua naturalidade, na sua criatividade, no seu mundo imaginário, mas trazendo isso como contribuição para um mundo melhor, porque as crianças é o futuro do nosso planeta. Então, eu deixo aqui essa recomendação para você. Procure um terapeuta holístico para fazer o tratamento das suas crianças. Você vai amar os benefícios que vai te trazer. Novamente, meus contatos aqui através das redes sociais, do WhatsApp. Vou ter o maior prazer em conversar com você. Entre em contato para a gente conversar a respeito desse e de outros assuntos também. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Eu vou ficando por aqui. Gratidão pela sua companhia e até a próxima.